ganhando e não levando gols. É isso, fã de esportes. Vamos agora com esse jogo aqui, ó. Já acabou, hein? Playoffs da Sul-Americana. Pois é, vitória do Botafogo pra cima do Patronato, 2-0. Mas eu aposto que tem muita gente querendo saber também. Quer saber como é que foi essa história, como é que foi a história do jogo, jogando fora e tudo mais. Ganhando e não levando gols. Tem isso também. Olha quem chega com a gente, Elton Serra. Boa noite pra você, Elton. Seja mais do que bem-vindo. Afinal, quero saber de você. Quero que você conte pra gente como é que foi a história desse jogo. 2-0, uma baita de uma vitória do Botafogo fora. Verdade, Luciano. Boa noite pra você, pra todas e todos os fãs de esportes. Olha, tô estreando um cenário novo hoje aqui no Sport Center 3, viu? Dedicação também a alguns dos nossos amigos. Mas foi uma grande vitória do Botafogo, como você falou, por algumas questões que envolveram o jogo, né? Primeiro, esse gramado do campo do Patronato que, nossa... Era para não existir jogo, viu, Luciano? Muitos buracos no campo, inclusive os fiscais, né, estavam observando ali a grama, tinham buracos mesmo onde entrava um pé inteiro, né? Os jogadores correndo muito risco. Botafogo com um time misto, né? O Caçapa poupou alguns jogadores ficaram no banco de reservas. Teve esse lance duríssimo, né? Que era um lance para cartão vermelho, mas o árbitro deu apenas cartão amarelo, uma cotovelada no rosto do jogador do Botafogo. Patronato teve mais a bola no primeiro tempo, mas era natural que isso acontecesse. O Botafogo não se arriscou tanto, porque o campo não permitiu que o jogo fluísse, né? Ficou um jogo truncado, a bola parando o tempo inteiro. Patronato tendo mais a bola e finalizando mais, terminou o primeiro tempo, inclusive, com 53% de posse de bola, foram 3 finalizações. O Botafogo também finalizou 3 vezes, mas numa postura diferente, né? Tentando jogar um pouco mais na bola longa e conseguiu, né? No segundo tempo, ter um pouco mais de espaço. Teve menos a bola, mas foi um time que conseguiu, nos contra-ataques, ser mais efetivo. Conseguiu fazer 1-0. Um dos jogadores, né, que acabou entrando em campo para ser uma opção aí nesse time misto, o Carlos Alberto acabou fazendo 1-0 com a assistência do Janderson. Depois o próprio Janderson, né, acaba fazendo 2-0. Resultado excelente para o Botafogo, que talvez foi um pouco mais comemorado na reta final, porque o Patronato teve um gol e a arbitragem acabou anulando, né, o VAR acabou intervindo e aí o gol de Esquivel acabou sendo anulado. E no segundo tempo, um Botafogo ainda mais retraído, um time ainda mais esperando o Patronato, sabendo que o campo não permitia o jogo do Botafogo. Grande vantagem, Luciano, para o jogo da volta. De fato, o Botafogo agora só precisa... Pode até perder, né, por um gol de diferença que se classifica para as oitavas de final. Tem agora um pouco mais de tranquilidade para lidar com o calendário. A gente está vendo o lance do gol e a gente percebe que há uma irregularidade, um impedimento marcado. Por isso, os 2-0 mantidos e um grande resultado fora de casa. Lucas Perry fez uma defesa ali que é um negócio impressionante, inclusive o jogador do Patronato, sozinho com ele ali, ele acabou fazendo uma defesa milagrosa. Agora, o Elton, esse time do Botafogo já está provado até por esse jogo, né, que ele é bem superior ao time do Patronato. E no jogo da volta, com essa vantagem, você acha que dá até para, já buscando a classificação, é lógico, né, claro que tem a preocupação com a classificação, mas buscar um time ainda mais tranquilo, mais reserva ali para usar nesse próximo jogo de volta? O jogo em casa, um time melhor. Esse time que foi colocado em campo pelo Caçapa tinha alguns titulares, né? O Di Plácido começou como titular, um jogador que assumia titularidade, né, com a lesão do Rafael. O Lucas Perry, né, o goleiro, acabou sendo titular. O Eduardo começou também, até fazendo um pouco uma função diferente, né? O Eduardo no time do Campeonato Brasileiro, né, na equipe principal, joga como segundo atacante, hoje funcionou até como um meio armador, segurando um pouco mais, né? Não tinha esse jogo de velocidade. Foi um time bem equilibrado, mantendo a mesma formação, né? O Caçapa jogando ali apenas com uma referência que foi o Janderson, jogando num 4-2-3-1. É bem provável que o jogo da volta também tenha esse tipo de configuração. No campo melhor, do jeito que o Botafogo gosta de jogar, com a bola nos pés, um time que gosta desse jogo propositivo. Se o Patronato quisesse arriscar um pouco mais, né, na tentativa de uma classificação, vai ceder espaços. O Patronato até jogou num 4-3-3 que também não funcionou por conta do campo, mas é um time que tem características de transição rápida e de jogar, né, atrás para tentar sair no contra-ataque. Vai ter que se expor um pouco mais e precisa fazer 2 gols e não levar nenhum
pelo menos, né, para partir para os pênaltis. Então a classificação, Luciano, bem encaminhada. E acho que agora a gestão de elenco vai funcionar, né? O Botafogo tem o Campeonato Brasileiro, tem uma boa vantagem na liderança, mas também adquiriu uma boa vantagem nessa repescagem, né, da Copa Sul-Americana para passar de fase e ganhar mais uma semana, talvez como ganhou nessa, né? Poupando alguns jogadores. Ok, alguns jogadores viajaram, os titulares, Tiquinho Soares estava no banco de reservas, os jogadores estavam presentes, né, junto com o grupo, mas ganhou um descanso para a sequência do Campeonato Brasileiro. E já no jogo da volta, né, com o Bruno Lage deve assumir no fim de semana, então aí já teremos, quem sabe, né, algumas características, mesmo que poucas características, pelo curto espaço de tempo que ele tem de trabalho, nesse time do Botafogo, já no jogo da volta contra o Patronato. É isso, daqui a pouco a gente ouve, inclusive, o Bruno Lage, fã de esportes. Elton, fica por aí, daqui a pouco a gente volta aí com você, conexão direta aqui com o Salvador, porque a gente vai lá para a Argentina. A gente vai para a Argentina, lá Entre Rios, Argentina, onde aconteceu essa partida, porque o nosso companheiro repórter Gustavo Mel chega conosco aqui nessa edição do Sport Center. Gustavo, boa noite para você. O gramado, La Cancha, Gustavo, acaba sendo o assunto, uma cancha, um gramado bem ruim por aí nesse jogo, hein, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Luciano. Olha, se é que dá para chamar de gramado. Até combinei aqui com o meu cinegrafista, com o Mauro. Mauro, você pode mostrar aqui aonde que eu tô? Eu tô literalmente na lama. Foi aqui, ó. Isso aqui é a linha de fundo do campo do estádio aqui. E eu tô pisando aqui literalmente na lama. Foi essa a condição de jogo para o time do Botafogo. Quem esperava ver o bom futebol do Botafogo, o time do momento no Brasil, líder do Brasileirão, 10 pontos de vantagem, tudo que se fala sobre o futebol do Botafogo não foi exatamente o que se viu, né? Foi um jogo muito brigado, um jogo de quase um waterpolo aqui, difícil a bola rolar, e um jogo de muita imposição física, mas o Botafogo também sabe se impor fisicamente, né? O Janderson tá aí para mostrar isso, o Júnior Santos também teve sua participação importante nesse sentido, e várias das valências, dos pontos positivos do Botafogo acabaram aparecendo mesmo com esse gramado, né? O Lucas Perry pegou uma bola sensacional no primeiro tempo, que podia ter mudado a história do jogo. A gente pode falar também do garoto Carlos Alberto, né? Importante, a estrela do Carlos Alberto, aparecendo, 3 jogos, 3 gols. O Diego Hernandes, o garoto uruguaio, nova contratação do Botafogo de John Textor, a torcida toda querendo ver como o garoto joga. Garoto que tem um jogo mais leve, não se imaginava nem que ele fosse estrear depois da chuvarada que caiu hoje ao longo do dia aqui. Entrou, participou do segundo gol. Enfim, um Botafogo que mostrou e deu alegrias para o seu torcedor com seus pontos fortes, mesmo não podendo mostrar o futebol que tem mostrado nos campos secos, né? E é fundamental a gente falar também de outro personagem desse jogo, né? Já está rolando aí nas redes sociais por todos os lados as cenas de John Textor no meio da torcida do Botafogo. O cara que em pouco tempo, o cara bilionário, dono de clube de futebol, norte-americano, de repente chega e rapidamente já ganha contornos de personagem folclórico do futebol brasileiro, né? A simpatia de John Textor passando aqui, conversando com todo mundo. A gente brincou com ele aqui, ele respondeu, falou do gramado, disse que tá fazendo, a gente falou, tá fazendo um bom trabalho, hein, John Textor? Ele falou, não estão fazendo um bom trabalho, é no gramado. Comentou com a gente, enfim, John Textor foi, sem dúvida, um dos personagens desse jogo e um personagem fundamental desse Botafogo, que tem ele como manda-chuva agora, né, Luciano? Botafogo vai muito bem encaminhado para o Rio de Janeiro para conquistar essa vaga nas oitavas da Sul-Americana. Com certeza, né? E nesse momento, com certeza também, vale ficar ali no meio da torcida e tudo mais. Vai receber muito carinho, afinal, a campanha do Botafogo no Brasileirão é ótima e já encaminhou também um baita de um resultado para o jogo da volta. Gustavo, boa noite para você. Mais uma vez aí, boa semana, bom trabalho para você. A gente vai se falando, você na Argentina, a gente aqui no Brasil. Boa noite, Luciano. É isso, fã de esportes. Olha só, a gente volta com aqui pro Brasil agora, porque depois de tudo isso, a gente tem mais elementos ali pra gente discutir nessa vitória do Botafogo por 2-0 pra cima do Patronato, porque a gente teve algumas polêmicas durante a partida. Inclusive, eu queria que o Elton Serra voltasse pra cá pra comentar com a gente, inclusive, um lance que nós vimos ali enquanto a gente estava comentando como foi, você estava falando a respeito de como foi essa partida. Elton, teve uma cotovelada ali do jogador do Patronato, que inclusive foi bem
O árbitro foi rigoroso, não foi? O que aconteceu nessa cotovelada? Conta pra gente desse lance exclusivo. A gente viu que foi uma disputa de bola, né, pelo alto, e há uma cotovelada no jogador do Botafogo, né, no de Plácido. E para mim era um lance para vermelho direto, né, porque, claro, há uma disputa de bola, os dois vão pelo alto, né, o árbitro nem hesita, né, já dá o cartão amarelo, ele fala que o jogador, né, o Valdez, ele argumenta que ele acabou disputando a bola, e a gente vê o que aconteceu ali no rosto do jogador do Botafogo, né. E mesmo com o árbitro de vídeo, olha só, por mais que ele esteja de costas, não esteja observando, mas é um braço aberto de maneira exagerada, né, Luciano? E a gente percebe que acabou atingindo o jogador do Botafogo. Como eu falei no início, né, para mim era um lance para vermelho direto. Ele deu o cartão amarelo e acabou ficando por isso mesmo, né? Acabou permanecendo assim, mesmo de Plácido, mostrando ali, né, que acabou atingindo a parte de baixo do olho. Por pouco, né, não atinge uma região um pouco mais sensível e ele tivesse que sair de campo. O Botafogo já tem um prejuízo, né, de ter um lateral direito no departamento médico, e teve o lance do pênalti também, né, esse lance que a gente está vendo aí, o Carlos Alberto, que jogou pelo lado do campo, né, funcionando como ponta pela direita, ele entra para finalizar e também tem um braço, e é um braço que não é um braço de disputa de bola, né, que acaba deslocando o jogador do Botafogo. E o pênalti também não foi marcado, mas uma arbitragem polêmica, né? Nesse meio de semana aí no futebol sul-americano. E tô com você.